Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos ver alguns conceitos sobre investimentos, estratégia e lucros econômicos e análise de risco em decisões de investimento. Vamos começar a nossa aula falando sobre o que são ativos financeiros e oportunidades de investimento, né? Os ativos financeiros referem-se a ativos líquidos intangíveis, ou seja, são aqueles que não têm representação física imediata, né? A única coisa que comprova sua existência é o documento, como o contrato que registra sua posse. Por exemplo, ações, títulos públicos ou títulos privados, commodities, entre outros. A compra de um ativo financeiro normalmente se chama de investimento, pois gera renda para o seu possuidor. E é importante lembrar, eles também constam do balanço patrimonial da empresa. Tá? Então vamos lá, para uma definição, né, concreta aí do novíssimo dicionário de economia sobre o ativo financeiro. O ativo financeiro é o ativo caracterizado por direitos decorrentes de obrigações assumidas por agentes econômicos, normalmente negociados no mercado financeiro. Compreendem principalmente títulos públicos, certificados de depósitos bancários, CDBs, debêntures e outros. Então, os ativos financeiros podem ser classificados em diferentes tipos, né? Ativos de reserva financeira, renda fixa, baixo risco, alta liquidez versus baixos rendimentos, curto prazo, né? Os ativos de crescimento são mais voláteis, né, no curto prazo, maior crescimento no longo prazo, alta instabilidade no tempo. Ativos de geração de renda é outra classificação, renda periódica, renda variável, oscilações no tempo, né? Vamos dar mais uma explicaçãozinha sobre cada uma dessas classificações, né? No caso dos ativos de reserva financeira, eles são mais seguros, pois apresentam pouco ou quase nenhum risco financeiro para quem está investindo. Em geral, eles estão vinculados à renda fixa, e, embora possuam alta liquidez, apresentam baixos rendimentos, né? São ideais para investidores que pretendem comprar no curto prazo. Já os ativos de crescimento, eles permitem maior versatilidade no curto prazo. No entanto, podem apresentar maior crescimento no longo prazo, né? Esses ativos possuem bastante instabilidade no decorrer do tempo. Quem tem tempo para investir não deve se importar muito com as oscilações negativas desses ativos no curto prazo, né? Tem que esperar mais tempo aí, né? Um exemplo aí, mercado de ações das grandes organizações que tem bastante instabilidade no decorrer do tempo. Então, o investidor desse tipo de ativo, ele tem que ficar mais calmo ali no curto prazo. Os ativos de geração de renda são as melhores opções quando o investidor pretende possuir renda regular, pois garantem uma renda com alguma periodicidade. São ativos de renda variável e, portanto, também estão sujeitos à oscilação. Bom, percebemos assim que conhecer as características desses tipos de ativos é importante para decidir em que se deseja investir, né? É comum encontrar pessoas que querem investir no curto prazo, mas por falta de informação, por não entender muito bem, investem em ativos de renda variável. E depois, quando precisam do dinheiro, tem algum problema, pois está num período de oscilação negativa e pode acontecer de perder muito dinheiro, né? Então tem que saber no que vai investir. O contrário também pode até acontecer. Pessoas que querem investir para ter, por exemplo, uma aposentadoria tranquila, né? Mas seria mais a longo prazo, e aí eles investem também por falta de informação, por falta de conhecimento, investem em ativos de renda fixa, acaba perdendo um potencial ganho que se teria no investimento de longo prazo, né? Então, precisa analisar, colocar na balança para estudar, né, e pesquisar para saber qual tipo de investimento. É importante lembrar também que a análise do cenário econômico é essencial para identificar uma oportunidade de investimento, né? Para isso é preciso fazer uma previsão dos fluxos de caixas relevantes, utilizar indicadores de valor para investimento, e a gente
já viu, né, usar técnicas de análise do ambiente, como as ferramentas Matriz SWOT e a PEST, PESTAL, né, para auxiliar nesse sentido. Importante usar essas ferramentas, fazer essa análise do fluxo de caixa, enfim. Tendo em vista o que a gente está vendo até agora, tem-se que a estratégia corporativa direcionada ao desempenho financeiro, ela contempla decisões relacionadas ao que se deseja atingir aí, de acordo com os objetivos da empresa. Então, isso aí abrange o planejamento financeiro dessa empresa, né? Aí, nesse contexto, as decisões corporativas, elas podem ser classificadas em decisões empresariais, que vão ser divididas ali em curto prazo e longo prazo. Então, nesse cenário aí, nesse contexto, as decisões corporativas, as decisões empresariais, elas vão ser classificadas de curto prazo, operacionais, longo prazo, estratégicas ou táticas, ok? Bem, as decisões estratégicas, elas são de responsabilidade dos níveis mais elevados da organização, da gestão, da alta gestão aí. Elas direcionam os projetos e ações da empresa. Não é à toa que as decisões de longo prazo a gente está falando aí de estratégicas ou táticas, né? E a curto prazo operacional, né? As decisões táticas envolvem os níveis intermediários da organização. Aqui busca-se administrar os recursos disponíveis para atingir os objetivos definidos no nível estratégico. Bom, já as decisões operacionais são feitas por aqueles encarregados pelos processos internos da empresa, com foco nas ações diárias, rotineiras da empresa, né? Por isso, curto prazo. Então, nesse cenário, as estratégias empresariais voltadas ao desempenho financeiro, elas compreendem a supervisão dos ativos que a empresa possui, né? A aplicação apropriada dos investimentos, o estabelecimento do risco que ela quer e pode assumir, né, em determinados investimentos. Tem que analisar isso. Bom, entre outras coisas, como o tamanho da empresa, o segmento onde ela atua, a estrutura dessa empresa, só para citar aí como exemplo, alguns exemplos aí. Bom, assim, alguns critérios podem ser utilizados para a adoção da estratégia empresarial, né? Então, assim, um critério, uma estratégia de concentração, você vai ter um objetivo, como a gente pode ver na tabela, né? De encontrar melhor aplicação para os recursos próprios, a finalidade de conservar o mix, né, de produtos da carteira na carteira de vendas. Uma estratégia disso aí é conservar as características da produção em projetos, garantindo a qualidade e a particularidade da organização. Para um crescimento, o objetivo é buscar a ampliação do desempenho, mediante crescimento interno, estrutural por elevação dos recursos, com a finalidade de ampliar o faturamento da organização e a estratégia é ampliar os pontos de vendas no mercado concorrente. Uma redução, né, uma estratégia de redução, você vai ter como objetivo reduzir a estrutura organizacional, fazer novos investimentos e planejar a maneira de atuar no mercado concorrente quando os resultados esperados estão baixos, né? Finalidade é diminuir os pontos de vendas da concorrência e uma estratégia é encerrar as atividades de algumas lojas até o término do exercício social vigente, tá? Então, agora a gente chega ao conceito de sustentabilidade financeira corporativa, que corresponde aí à competência que a empresa possui de administrar os recursos financeiros de que dispõe, né? Então, para isso, pressupõe uma boa administração dos recursos da empresa, né? Sejam eles físicos, humanos e financeiros, de forma que ela consiga se prolongar e se perpetuar no mercado. A busca por essa sustentabilidade empresarial é um processo contínuo, é uma luta diária ali, né? E evolutivo, né? E sistêmico. As empresas, elas têm que estar se adaptando, têm que se adaptar às novas condições de mercado e se adequando aos seus planejamentos, adequando aí essas condições do mercado aos seus planejamentos.
Então a gente sabe que num ambiente, dependendo da linha de atuação da empresa, né, do negócio da empresa, isso é um trabalho contínuo mesmo ali, diário, né, sistêmico para essa empresa. Para alcançar a sustentabilidade financeira, algumas ações precisam ser adotadas pelas empresas. Entre elas estão ações voltadas à obtenção de sustentabilidade financeira empresarial. Então vamos ver algumas dessas ações. Realizar o planejamento financeiro e estratégico, variar a aplicação da renda, a centralização da renda maximiza o risco do empreendimento, administrar as finanças com vistas à manutenção da saúde financeira empresarial, criar valor para a empresa, né, por meio das pessoas, da relação com o cliente, da inovação tecnológica, dentre outros. Então aí estão algumas ações voltadas aí à obtenção da sustentabilidade financeira da empresa. Bom, por fim, precisamos ressaltar que a sustentabilidade corporativa ela está associada ao fortalecimento institucional, né? Ela vai além da simples captação de recursos financeiros ou da obtenção de lucros que a gente viu até agora. Ela vai além disso. É mais que isso, né? Na modernidade, né, na atualidade, para uma empresa se consolidar de fato, ser sustentável, além do aspecto financeiro e econômico, ela precisa mostrar cuidado e desenvolvimento de práticas que beneficiem e protejam o meio ambiente e que garantam a qualidade de vida das pessoas, né, com as quais se relacionam. Essa questão da proteção ambiental aí, hoje em dia a gente vê isso fortemente no cenário internacional, até político internacional. Empresas deixando de comprar produtos de um país que não está tendo uma política ambiental considerada adequada. Claro que isso muitas vezes é um jogo político, tem o lobby de um mercado querendo ganhar espaço, né, no lugar de outro que já está atuando, de um outro concorrente. Mas isso a gente está vendo diariamente nos noticiários, as questões das empresas dando um valor para essa questão da política ambiental, né, da sustentabilidade ambiental. E além do meio ambiente, como eu estava falando, também garantir qualidade de vida das pessoas com as quais se relaciona ou que possam sofrer o impacto direto ou indireto decorrentes do trabalho da empresa, né? Ou seja, é um meio social. Então, o que a gente falou aqui? A gente falou de alguns pilares, o ambiental, o econômico-financeiro, o social, né? Então é isso que a gente está vendo aí, esse esqueminha na tela, que é o que a gente chama de pilares da sustentabilidade ou tripé da sustentabilidade empresarial, né? Então, por exemplo, no ambiental, só para citar os exemplos que estão aí, proteção e educação ambiental, gestão de resíduos, conservação e uso do solo, né? Do econômico-financeiro, competitividade, prosperidade, relação cliente-fornecedores, lucro, fluxo de caixa. Já no social, a gente vai ter saúde, bem-estar, qualidade de vida, comunidade, dignidade humana, transparência, ética, etc. Então esses são os 3 pilares da sustentabilidade corporativa. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, né, que vai tratar aqui da análise de risco em decisões de investimento. Análise de risco nunca é fácil de se fazer e risco, a maioria das pessoas tem aversão a risco, né? Vocês já devem estar, inclusive, acostumados a ouvir que a análise de projetos de investimento faz parte de um mundo de incertezas, né? E é nesse mundo de incertezas que a análise e o gerenciamento de riscos é essencial para as tomadas de decisão. Vai embasar essa tomada de decisão, os riscos que a empresa pode assumir ou quer assumir, né? 3 variáveis são imprescindíveis nesse cenário: o custo, a duração e o fluxo de caixa associado a determinado projeto, tá? Além disso, a análise de risco também está relacionada à percepção que se tem do risco, a probabilidade de determinado evento ocorrer ou não. Você pode ter um risco até alto, mas muito difícil de acontecer.
ou se o risco é alto e é provável que aconteça, é provável que não se queira assumir, né? O próprio risco funciona como determinante do valor do investimento. Assim, se dois investimentos, não sei, por exemplo, se dois investimentos aí apresentam o mesmo retorno esperado, né, calculado, por exemplo, de acordo com as técnicas de análise que a gente já viu, inclusive, né, de valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback. Então, se eu tenho dois investimentos que apresentam o mesmo retorno esperado, diante desses cálculos aí, mas eles têm riscos diferentes, vai ser normal que a gente escolha a opção que tiver menos risco, né? Em geral, porque somos avessos ao risco, como eu falei. Por isso, dizemos que o risco reduz o valor do investimento, né? Então, vamos entender o que é risco, aí vamos ver essa definição também do dicionário de economia, né? Risco. Risco é a situação em que, partindo-se de determinado conjunto de ações, vários resultados são possíveis e as probabilidades de cada um acontecer são conhecidas. Quando tais probabilidades são desconhecidas, a situação denomina-se incerteza. Em sentido mais concreto, é a condição de um investidor ante as possibilidades de perder ou ganhar dinheiro. Os juros ou o lucro são explicados como recompensas recebidas pelo investidor por assumir determinado risco de incerteza econômica, relativa a eventualidades como modificações nas taxas de câmbio, recusa do produto pelo consumidor ou investimento numa atividade cujos resultados sejam negativos, isto é, revelem prejuízo. Então essa é a definição de risco aí do dicionário de economia. Bom, assim a aversão ao risco cria um padrão conforme o gráfico que a gente está vendo na tela. Agora, como é que eu vou interpretar esse gráfico aí? Não é difícil, longe disso. O que o gráfico está nos mostrando? Que para dado investimento, quanto menor o risco, menor o retorno. À medida que o risco aumenta, aí eu tenho aí o risco no eixo X ali, né? E o retorno esperado no eixo Y, né? Então, à medida que o risco vai aumentando, né, que eu vou caminhando ali para a direita, deve-se aumentar também o retorno antecipado, né? Porém, na escolha entre dois possíveis ativos, aí no exemplo do gráfico, né, o A, né, está aí representado dois possíveis ativos pelo ponto A e pelo ponto B, consideramos um bom investimento quando o ativo está acima da linha de mercado. Essa linha de mercado também é chamada reta do mercado, né? E o ponto B ele está acima dessa linha do mercado, dessa reta do mercado, né? E consideramos um mau investimento quando o ativo está abaixo dessa linha, que é o caso do ponto A, né? Aí o ativo A, né? No caso do nosso exemplo. Então, assim, por mais que o retorno esperado de B seja menor do que o retorno esperado de A, o retorno de B é maior do que as alternativas possíveis do mesmo risco, né? Agora, já no caso do ativo A, existem outros investimentos ali disponíveis com com risco equivalente e com um retorno mais elevado, né? Então, é um tipo de análise que está sendo sugerido por esse gráfico. O risco de investimento, ele apresenta dois aspectos: a dispersão dos possíveis retornos do investimento e a correlação desses retornos com aqueles disponíveis entre outros ativos, né? Então, nesse gráfico, nesse outro gráfico que está sendo mostrado, observamos que a curva referente ao investimento A, são outros investimentos aqui, tá? A curva referente ao investimento A, ela é mais acentuada e apresenta menor dispersão, né? E, consequentemente, menor risco, tá? Já a curva do investimento B, essa curva verde aí, ela apresenta maior dispersão, mais ampla ali na dispersão e, consequentemente, maior risco, né? Maior risco aí de acontecer. Então, é isso que esse gráfico tá nos mostrando. Então, assim, o conceito de relação, ele nos diz que quanto menor a correlação entre ativos,
maior é o efeito da diversificação. A correlação é uma forma de mensurar a relação entre duas variáveis, no caso, entre dois ou mais ativos de investimento, né? Com a correlação que queremos saber como se comporta um ativo quando há uma variação no outro, ou seja, se o preço de um ativo subir, o outro também vai subir, ou vai cair, ou vai permanecer igual, né? Essa correlação que a gente quer saber. Um exemplo típico na estatística é do sorvete da loja de roupas de frio, né? Da loja que vende roupas de frio, né? As vendas de sorvete aumentam e a venda de roupas de frio diminui quando faz sol, né? Se sim, dizemos que nesse caso aí, né, no caso desse exemplo, uma correlação negativa ou contrária entre esses dois ativos existe, né? Essa correlação negativa entre esses dois ativos. Bom, o importante no caso não é saber aqui, né, no nosso contexto, não é saber como se calcula tudo isso, né? O importante é perceber os benefícios de uma carteira diversificada de projetos, né? Por quê? Porque se considerados isoladamente esses dois ativos, poderíamos ter no inverno, né, no caso do exemplo do sorvete da loja de roupa de frio, né? Se a gente considera isoladamente esses dois ativos, poderíamos ter no inverno perdas, prejuízos para as vendas de sorvete. Tá frio, então vai consumir menos sorvete, né? É o que se espera. Mas quando fazemos os dois investimentos, eles se compensam. Então, fez frio, vendo menos sorvete, mas estou vendendo mais roupa, né? Então, investir nos dois ativos, nesse caso, diminui a dispersão dos retornos possíveis, né? Eliminando aí, ou diminuindo, pelo menos, os riscos, né? Então, o risco de um ativo isoladamente é maior do que seu risco quando participa de uma carteira sempre que os retornos do ativo e os retornos da carteira não estejam perfeitamente correlacionados. Quando ativos em uma carteira são combinados, ocorre um processo de convergência à média que reduz o risco. Essa é a definição desse autor Higgs na obra dele de 2014. Bom, dizemos assim que o risco total é igual ao risco sistêmico mais o risco não sistêmico. E o que é o risco sistêmico, né? Já que citamos, vamos explicar o que é. É um risco que afeta a economia como um todo e não pode ser reduzido por meio de diversificação, né? Ela é bem abrangente. E o risco não sistêmico, por sua vez, reflete eventos diretamente relacionados ao investimento, né? E podem ser eliminados pela diversificação, tá? Aí a gente pode observar que para as empresas que possuem portfólios grandes e diversificados, só o que importa são os riscos sistêmicos, já que o risco não sistêmico está sendo eliminado por essa diversificação que esse portfólio dele traz, né? Então a preocupação é o risco sistêmico que afeta a economia como um todo e não especificamente dos projetos dele, do que ele tem em seu portfólio, né? Bom, concluímos assim que uma carteira diversificada é capaz de evitar perdas que poderia acontecer caso se investisse em apenas um ativo. É claro também que a diversificação deve ser feita de forma planejada, racional, né, bem pensada, bem analisada, porque é preciso analisar o cenário econômico, bem como a forma de correlação entre os ativos que se pretende investir, né, de forma a minimizar esses riscos, né. Então, por isso, esse esqueminha, né, a gente, para encerrar aí a aula de hoje, apresenta esse esquema: o risco total é igual ao risco sistêmico mais o risco não sistêmico. Como vimos, o risco sistêmico afeta a economia como um todo, não pode ser eliminado pela diversificação, tá? E o risco não sistêmico afeta apenas o investimento específico e pode ser eliminado por meio de uma diversificação, né, desses investimentos, desses ativos. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.